Olá, estamos no ar para falar com Siddhartha Ribeiro, autor do livro Oráculo da Noite, a história da ciência do sonho, está maior sucesso aí. Hoje o Siddhartha, um cientista brasileiro, neurocientista, estudante, ex-aluno da Universidade de Brasília, ex-aluno do CEAN, da Asa Norte, e está conosco aqui. Para nós é uma honra muito grande ter o Siddhartha Ribeiro aqui conosco. Oi, Siddhartha, tudo bem? Tudo bom, Paulo? É um prazer estar com vocês, professoras, professores, o público em geral, ex-aluno do CEAN, ex-aluno da 106 Norte, ex-aluno da 111 Sul. Tenho uma lembrança muito boa do ensino público em Brasília. Que legal, nós estamos também com dois diretores do Sindicato dos Professores aqui para participar conosco, que é o Melk e também com a Berê. Né? Sejam bem-vindos. Tudo bom? Tudo bem, Berê? Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E dizer também da importância desse nosso encontro. O Simplo está uma programação muito bacana nesse momento de pandemia, que é o Saber Viver. E a ideia deste programa é a gente fazer um diálogo com a nossa categoria, com os professores, professoras, orientadores e orientadoras, e aí com a participação especial, e agradecer já carinhosamente ao Siddhartha Ribeiro por essa participação, por essa predisposição em vir fazer o debate com a gente. Sabemos da sua agenda, né, das suas dificuldades em agenda, mas agradecer muitíssimo. Prazer é meu, Berenice. Então, Siddhartha, vamos entrar logo, né, no assunto assim, qual o seu recado desse seu livro maravilhoso? Tanta coisa desse seu livro, Siddhartha, que eu não consigo nem saber direito assim por onde começar, né? Porque você fez uma pesquisa linda, maravilhosa e muito densa, muito séria, né? Aquele menino que andava com o Zezé ali no Lago Norte, né? E de repente me aparece um cientista assim, top. Então, com você, para você falar desse seu sonho, né? De escrever sobre sonho e uma categoria como os professores, alunos, que envolve assim, uma comunidade brasileira de mais de 600 mil pessoas nessa pandemia, né? E defesa da vida, como... Qual é o seu recado assim que os professores, alunos, pais de alunos precisam saber sobre o seu livro? Bom, obrigado pelo espaço, né, para falar do livro. É um livro que eu fiz com muito carinho, demorou um tempão para ficar pronto. Na verdade, eu comecei a fazer ele quando eu estava fazendo meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Então foram quase 20 anos. E eu fiquei bem feliz com o resultado que foi alcançado. Tive muita ajuda para fazer o livro, da própria Companhia das Letras, do editor, dos editores, e foi bem legal o processo todo. A proposta do Oráculo da Noite é visitar os saberes da ciência sobre o sono e os sonhos, tanto na biologia quanto na psicologia, e colocar isso em contato com os saberes tradicionais, seja das culturas caçadoras-coletoras atualmente existentes, ameríndias, aborígenes australianos, seja de culturas antigas, culturas da antiguidade, como os sumérios, os egípcios, os gregos, etc. Então tentar colocar tudo isso em perspectiva e partir do pressuposto de que a gente pode entender o fenômeno onírico se a gente entender um pouco melhor a relação entre biologia e psicologia. E resgatando essa ideia de sonho como oráculo, sonho como alguma coisa que pode prever o futuro. E isso é uma função muito antiga dos sonhos, uma coisa que remonta ao início da evolução dos mamíferos, há 200 milhões de anos. Então o livro fala bastante de evolução, fala de comportamento animal, fala de comportamento humano, fala de Freud, fala de Jung, fala muito de educação, porque fala do aprendizado, de como é que a gente faz uma memória, o que é uma memória, como é que as memórias são processadas durante o sono, durante os sonhos. Fala um pouquinho do uso do sono, das sonecas, na escola. Eu tenho feito pesquisa sobre isso nos últimos 15 anos, aqui em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a minha equipe. A gente tem demonstrado, junto com outros grupos no mundo, que a soneca pós-aula tem resultados muito positivos, tanto na consolidação daqueles conteúdos novos, com os quais o estudante ou a estudante tomou contato durante a aula, quanto na preparação para mais aprendizado, ou seja, na preparação daqueles alunos para os aprendizados que vão vir a seguir.
Então o livro é um livro bastante amplo e eu fico feliz. A gente se conhece há muitos anos, né, Paulo? E a gente já não se vê há muitos anos. A gente se encontrou, acho que esse ano, no Congresso. Eu fui numa audiência pública e te encontrei. A gente retomou contato. E eu fico feliz de fazer esse contato também via Simpro. Eu me lembro de quando eu estava em Brasília, já com 15, 16, 17, 18, 20 anos, tive bastante contato com o pessoal do Simpro, a gente fez coisas juntos, na época eu era do Núcleo Augusto Sandino, do PT. Depois, enfim, saí do PT, mas guardo com muito carinho todo aquele período e toda aquela luta, militância, 89, 90, 91, 92, Brasília foi muito intenso aquele período, e como eu sei que é hoje, né, porque hoje os desafios são, se qualquer coisa, maiores. Não estou te escutando. Qual a importância que você fala do sonho para o professor, os alunos e pais, né, também? De sonhar, de não reprimir o sonho. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a base do aprendizado, um aprendizado de boa qualidade, é a base de uma vida saudável. Então é dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício diariamente sem ser excessivo, né? E ter boas relações, ter a cabeça livre de preocupações para poder aprender. O sono é muito importante. Agora, os sonhos são também importantes, mas isso não ficou claro para a ciência até recentemente. Até recentemente você encontraria nos textos da antiguidade que os sonhos eram importantes, nos textos da Idade Média, mas não encontraria nos textos científicos. Encontraria nos relatos indígenas, os relatos do Chavante sobre os seus sonhos e a utilidade dos seus sonhos, mas não encontraria nos textos científicos da psicologia, porque por muito tempo, desde os anos 50, essas questões ligadas ao sonho ficaram meio que relegadas ao segundo plano. Foi um período muito anti-freudiano e certamente não junguiano da neurociência. E nos últimos 10, 15 anos isso tem sido transformado. Então existem pesquisadores como Robert Stickle de Harvard que publicaram já 3 artigos importantes, mostrando que quando você sonha com algum conteúdo novo, isso te ajuda a resolver os problemas futuros na vigília. Então, quer dizer, sonhar com alguma coisa te ajuda a resolver aquela coisa, aquele problema. E isso claramente tem implicações para o aprendizado escolar, né? Quando a gente sair dessa educação, que ainda é uma educação muito antiga na sua forma, e for para uma educação mais humana, com menos alunos por sala de aula, com professores e professoras mais bem pagos, com alunos que têm mais metacognição e sabem melhor porque estão ali. Quando a escola tiver menos aula, mas as aulas forem de maior qualidade, a gente puder gastar mais tempo, por exemplo, dormindo e consolidando memórias, vai ser importante fazer trabalho onírico na escola. O problema é que a escola hoje ainda está lidando com problemas muito anteriores ao trabalho onírico. Tem comida, a merenda é de boa qualidade, o professor está bem pago, foi pago em dia, o aluno conseguiu dormir de noite, em casa tinha muita briga, tinha muita confusão. E agora, no momento da pandemia, a gente está na situação terrível que é de todo mundo precisar fazer ensino à distância, só que os mais pobres não têm acesso a isso. Então, esse momento em que está todo mundo na classe média transformando a educação em alguma coisa acessível à distância, os mais pobres mais uma vez ficam para trás. Nesse momento é difícil fazer esse trabalho onírico, mas ele é necessário sim, e quando a gente puder recuperar a qualidade da escola, esse trabalho, a escola do futuro envolve, na minha opinião, não só o trabalho com o sono, mas o trabalho com o sonho. Siddhartha, eu queria te perguntar a importância do sonhário, porque eu falei para minha mulher sobre o sonhário, expliquei como que você explica no seu livro, que eu estou com ele aqui no meu celular, e ela agora começou a fazer o sonhário. E como que é a sua dica para todo mundo aí que está nos vendo pela TV Comunitária de Brasília, pelo Face do Simpro, pelo YouTube do Simpro, pelo Face da TV Comunitária de Brasília também? Então, o sonhário nada mais é do que o diário de sonhos, né? Então a pessoa se acostumar todos os dias ao despertar, tomar um papel, um lápis e fazer um relato detalhado daquilo que lembra ter sonhado. Isso é muito comum para pessoas que têm essa tradição na família ou para comunidades inteiras, para populações indígenas brasileiras que fazem isso regularmente, mas a maior parte das pessoas do mundo contemporâneo industrializado deixou de fazer isso, deixou de contar os seus sonhos para os seus familiares. E por isso passa a não se lembrar deles.
sonhar é tão natural quanto respirar, quanto se alimentar, quanto dormir. Então, uma vez que você começa a fazer esse exercício de se dispor a lembrar, as memórias vão vindo. Então, no começo você lembra uma cena, depois você lembra uma frase descrevendo uma situação, depois você lembra 2 ou 3 descrevendo uma sequência de ações ou de eventos, e quando você perceber, você vai estar fazendo 10, 15, 20 páginas, às vezes, de relatos. 1000 palavras para um único relato de sonho, isso acontece. Né? Por quê? Porque a pessoa está, na verdade, entrando em contato com uma capacidade fisiológica, que é natural e que todos nós podemos desenvolver. Existem dicas que podem aumentar ainda mais a chance de fazer isso. Então, uma delas é você não sair da cama, não fazer nada, ficar completamente imóvel ao despertar. Quando a gente sai da cama e se mexe, vai fazer alguma coisa, a tendência é que a gente se esqueça e fique focado nessas coisas que estão acontecendo. Uma outra dica importante é que você, antes de dormir, faça um trabalho de propiciar esse sonho. Então, repita para si mesmo ou para si mesma: eu vou sonhar, eu vou me lembrar, eu vou relatar. Pode fazer isso na forma de uma reza, de um canto, de um encantamento, de qualquer coisa que a sua personalidade queira, seja de cunho religioso ou de cunho não religioso, psicológico, não interessa. O que interessa é que você propicie essa circunstância de sonhar, lembrar e relatar. Pode ir até além disso, pode dizer: olha, eu quero sonhar com tal pessoa, quero sonhar com tal assunto, com tal lugar. Isso é possível. Isso era feito na antiguidade, as pessoas levavam aos sonhos não apenas o desejo de obter um sonho, mas um desejo específico de obter um sonho para resolver um problema. E isso costuma dar certo quando a pessoa tem uma intenção forte. Siddhartha, estou com o Melk, eu sei que ele está com a língua coçando ali querendo fazer uma pergunta. Melk, com você. Não, tudo bem. Obrigado, Paulo. Bom, professor, satisfação recebê-lo aqui para debater conosco e apresentar esse tema que é tão importante para a nossa categoria que trabalha com educação, já que o senhor é defensor e um militante aí da ciência e a tecnologia como forma de estabelecer um processo de revolução da educação. E aí eu quero abordar um tema e fazer uma pergunta referente a um tema que eu acho que é muito interessante, é muito importante, referente ao que nós estamos vivendo hoje. Então, lá vai a pergunta. Como os nossos sonhos ou utopias podem contribuir para a construção de um mundo pós-pandemia? Que caminhos podem apontar para a superação dessa crise, desde o campo político, ambiental e outras áreas que angustiam a humanidade? Os sonhos podem ser a solução para esse momento aí que estamos vivendo de pesadelo? Ótima pergunta, Melk. O Oráculo da Noite, quando eu publiquei esse livro, foi antes da pandemia. Mas ele alerta nos seus capítulos finais para aquilo que é um alerta dos nossos povos originários, nossos povos indígenas, que é a queda do céu. Aquilo, quer dizer, é o fim do mundo, é o desastre completo, o holocausto, a hecatombe. Né? Você pode dar vários nomes para alguma coisa que é uma destruição da natureza e também da sociedade. A Queda do Céu é o nome de um livro importante do xamã Yanomami Davi Kopenawa, em que ele alerta para isso, que é que o mundo dos brancos, esse mundo do capitalismo predatório, vai destruir toda a estrutura do planeta e isso vai provocar desastres profundos. E os indígenas sabem disso há muito tempo, até porque o mundo deles, o céu deles está caindo há 500 anos. Né? E está caindo novamente agora, que estão extremamente desprotegidos, especialmente desprotegidos. Uma coisa que eu argumento no meu livro é que a gente chegou a esse ponto de descaso com a saúde, descaso com a educação, descaso com a ciência, descaso com a cultura, a ponto de sabermos que teremos um problema de pandemia por vírus transmitido pelo ar. Sabemos disso há 20 anos, desde a SARS. Não fizemos a vacina. Por quê? Porque não dá lucro, não dava lucro. Então, essa lógica do lucro nos trouxe até aqui, que é um colapso do capitalismo. O capitalismo está... Imagina, o barril de petróleo está abaixo de $0, os caras estão tendo que pagar para estocar petróleo. Então, quem quer que tenha dito que o capitalismo predatório estava dando certo, agora tem que ficar bem quieto. E está na hora da autocrítica do sistema. Nós só vamos ter saúde de boa qualidade para qualquer pessoa no planeta
se for para todo mundo. Não tem como excluir os mais pobres da saúde e querer ter saúde nas camadas mais ricas. Os ricos podem tentar se isolar do problema, mas não conseguem fazer isso completamente. Então, agora é o momento de nós avançarmos a pauta de que as soluções são coletivas, de que a saúde de um é a saúde de todos. É importante que a educação seja boa para todos, que as oportunidades sejam boas para todos e todas. E essas pautas, que são pautas progressistas, pautas da esquerda, estão completamente apropriadas ao momento. Por quê? Porque esse capitalismo predatório não está se mostrando adaptativo. Ele não dá conta do recado. Ele está de pernas para o ar. Agora, onde que nós vamos tirar a inspiração? De onde vamos tirar a inspiração para esse futuro que parece utópico, mas que, na verdade, é a necessidade de um novo topos, de um novo lugar. A gente pode e deve tirar isso dos sonhos. Os sonhos são, sim, uma capacidade que nós temos de tentar perscrutar o futuro, da qual nós abrimos mão, por coincidência, quando o capitalismo e a ciência começaram a crescer rapidamente. Então, existe uma relação entre capitalismo e ciência, e essa relação está esgarçada, porque o capitalismo predatório não quer saber de ciência. Está aí o negacionismo governamental em relação à Covid. E esse é um momento de aliança da ciência, do saber produzido pela ciência nos últimos 500 anos, com os saberes tradicionais que têm mais sabedoria para aplicar a ciência do que a própria gestão científica. Nós precisamos unir o Davi Copenau, o Ailton Krenak, o pensamento do Raoni, com o pensamento dos nossos melhores epidemiologistas, virologistas. É isso que nós precisamos. O que eu estou vendo para o futuro, a nossa saída é uma síntese de saberes tradicionais e saberes científicos. Desculpa, Berê, eu fiz confusão. Você falou da Meg antes aqui do programa, eu fiquei com Meg na cabeça. Desculpa aí, Berê. Eu sei que você também tem uma pergunta para o nosso convidado, que é o Siddhartha. Eu acho que cada vez que ele fala, a gente fica pensando em outras questões, né? Ele fala agora de uma educação, essa educação do nosso sonho, né? Que as crianças, a gente tenha, ele criou todo um panorama que seja uma educação e trouxe no debate dele uma fala sobre esse momento que nós estamos vivendo, em que hoje, ver a perspectiva das teleaulas, do teletrabalho, tudo isso como uma perspectiva fundamental para o momento da pandemia. Agora, não é esse, e aí a gente vê o mercado, aí a indústria de educação e o mercado de educação, essa coisa da educação cada vez mais mercantilista, essa perspectiva da educação sendo um futuro da educação apenas essa educação EAD, a educação a partir da tecnologia, e você fez todo um panorama diferenciado disso. Fala mais um pouco para a gente, Siddhartha, como é que você percebe essa educação, essa necessidade de educação que possa construir na perspectiva do sonho, das crianças poderem sonhar, não serem inibidas da possibilidade do sonho, né? E como é que você percebe esse momento dessa convergência da tecnologia com essa educação que a gente quer que a nossa criança seja aquela que sonhe, que dá direito ao sonho, que construa uma possibilidade de mundo a partir do seu sonho? Olha, Berê, a gente está num momento que é uma encruzilhada, é uma disjuntiva, né? Por quê? Porque, por um lado, existe uma pressão fortíssima para que tudo vire ensino à distância. Essa pressão já existia por uma razão venal, porque isso dá mais lucro, mas agora existe uma pressão concreta que não sabemos quando sairemos de quarentena. Pode ser que não saiamos esse ano, pode ser que não saiamos ano que vem, na verdade. Não sabemos quando teremos uma vacina e não sabemos se teremos uma vacina. Então é uma quantidade de incerteza muito grande, o que torna a educação à distância, que antes era uma coisa necessária e ao mesmo tempo que estava encobrindo uma série de interesses que são apenas de lucro, agora se tornou de fato uma necessidade. E estamos diante de um grande problema, que é o fato de que os mais pobres não podem acompanhar isso. Não tem banda larga, não tem vários equipamentos disponíveis, tem uma vida muito mais conflituosa, muito mais complicada. Então, assim, infelizmente, agora o grande risco que nós corremos é de que o gradiente educacional, ou seja, a distância entre ricos e pobres que se reflete na educação, aumente. Aumente. Aliás, o caso do Brasil é uma coisa assim... É espantoso o que está acontecendo no país em termos de desestruturação do Estado, né? Mas acho que a gente tem que imaginar, não perder de vista,
O sonho. Qual que é o sonho? É que todas as crianças do planeta tenham acesso a uma educação de alta qualidade, que esteja sendo realizada com mentores, com professores, com mestres, que são felizes no que fazem, realizadas e realizados no que fazem, bem pagos, com poucas crianças por sala de aula. Há estudos mostrando a necessidade de fazer isso, e uma educação mais humanizada, mais personalizada, mais próxima do indivíduo, mais ligada nos seus sonhos e não massificada. Agora, como é que a gente vai fazer isso com qualidade? É o enigma para a nossa geração. É um enigma. Todo mundo aí agora fazendo aula de pilates, aula de yoga, aula disso, aula daquilo, online. Como é que vai funcionar isso na educação formal ao longo de vários anos? E tem uma outra questão para ser colocada aqui. É que a educação, tal como ela vinha, mesmo nos países bem mais desenvolvidos que o nosso, ela tem problemas graves. Em qualquer lugar do mundo ela tem problemas graves. Em qualquer lugar do mundo, você pega uma pessoa que foi bem, que tirou nota 10 a vida toda, e pergunta para ela daquele conteúdo depois de alguns anos, e em geral a pessoa lembra muito pouco. Porque a própria educação foi feita de um jeito que favorece que as memórias sejam adquiridas e depois, de alguma maneira, apagadas ou soterradas. O próprio fato de que a gente faz uma prova sobre um assunto uma vez na vida. Isso é uma receita para você esquecer. Então a educação ela já precisava de uma revolução. A gente precisa de uma educação que caiba mais informação, porque tem mais coisa para aprender, que seja mais, e só pode fazer isso com muita emoção, e ela tem que ser positiva, então ela tem que ser muito mais divertida. A gente vai ter que fazer muitas mudanças na educação. Agora, se a única mudança que nós fizermos for que ela se torne à distância, daqui a pouco ela vai estar sendo feita por inteligência artificial, não vai ter mais nem professor e professor na jogada. E daqui a pouco os próprios alunos vão sair da jogada, e vai ser máquina ensinando máquina e os seres humanos virando lata de lixo para comer. Então a gente precisa ficar atento que esse momento digamos assim, da capotada do capitalismo predatório é um momento que coloca tudo em xeque. Então é um momento para a gente estar muito bem informado, informada, muito atento e atentas ao que está acontecendo. Nesse momento, os mais pobres estão numa hecatombe viral e sem acesso a ensino à distância de boa qualidade, enquanto a classe média e, sobretudo, os mais ricos estão, em grande medida, conseguindo manter esse acesso. Se é de boa qualidade ou não, depende de qual é a escola, enfim. Siddhartha, tem a Neide aqui no Face que está falando: a neurociência, quando aplicada no processo pedagógico, tem efeitos altamente positivos, são ciências irmãs. E a Meg pede para você falar um pouco sobre a relação dos sonhos com o nosso inconsciente coletivo. Legal. Eu acho que o aprendizado é uma coisa que acontece a nível psicológico, né? A pedagogia ocorre a nível psicológico, mas subjacente a isso existe uma biologia. Então, se a criança está com fome, se ela está com sono, se ela está com raiva, se ela está com sede, se ela está com vontade de ir ao banheiro, se ela não esticou as pernas há dias, tudo isso vai fazer com que ela aprenda muito mal. Então, já dizia o velho Brizola, né? Tem que dar, Darcy Ribeiro, tem que dar uma boa refeição para a criança logo ao chegar à escola. Outras coisas têm que ser providas, né? A oportunidade de dormir, a oportunidade de fazer exercícios, a oportunidade de conversar com alguém sobre os seus problemas para poder ter um ambiente mais terapêutico que permita que a criança se engaje. Então tem muitas modificações para serem feitas e eu entendo que a neurociência é sim uma aliada da professora e do professor. Não acho que a gente tem que... A neurociência não está acima, não. A neurociência, na verdade, está aliada para ajudar, está abaixo. O que eu acho que vale mais importante é a experiência da pessoa que tem um contato e a experiência dos pais, dos próprios alunos, como que isso é construído coletivamente. A outra pergunta foi sobre inconsciente coletivo, né? Inconsciente coletivo é um conceito do Carl Jung, né? Que também foi muito importante para a psicologia profunda ou para aquilo que depois deu origem à psicanálise do Freud e a psicologia dinâmica, analítica, vários tipos de psicologia. Esse conceito de inconsciente coletivo ele diz respeito àquilo que nós compartilhamos dentro de uma sociedade ou entre sociedades como seres humanos. Uma parte disso tem a ver com a nossa experiência comum. Todo mundo nasceu, né, de uma mãe, quase todo mundo mamou, quase todo mundo teve que ser desmamado, quase todo mundo... Então, essas experiências são... Né, nós passamos pelas mesmas experiências básicas. Então, isso constitui uma base de memórias comuns que são, por sua vez, interpretadas como um inconsciente comum, coletivo.
Existem coisas um pouco mais sutis, como símbolos, que são compartilhados por muitas culturas diferentes. Existem até coisas mais profundas que a gente chama de epigenética. Então, a modificação química do gene de uma pessoa em função da experiência. Por exemplo, uma pessoa que passou por um estresse muito grande pode sofrer uma metilação, uma transformação química do seu DNA, que vai fazer com que ela expresse menos receptores para estresse, e isso torna ela mais estressada. Isso pode acontecer também com suas células germinativas, então seus filhos e filhas podem ser mais estressados e estressadas. E tudo isso faz parte daquilo que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Hoje, no momento da pandemia, muitas vezes as pessoas têm sonhos semelhantes. Pessoas que até nem se conhecem têm sonhos semelhantes, e pessoas que moram na mesma casa às vezes têm sonhos semelhantes. E o que isso reflete? Isso reflete, sobretudo, o fato de que estamos vivendo uma situação semelhante. Está todo mundo com medo de morrer ao mesmo tempo. Isso não é comum para a classe média, isso não é comum para os ricos. Os pobres têm mais medo de morrer, geralmente. Mas agora está todo mundo com medo de morrer. Tem dono de banco morrendo. Então, isso torna a gente, isso leva a gente para alguma coisa mais primitiva, mais ligada ao nosso passado ancestral, em que nós éramos um bando de primatas tentando sobreviver, cercados por predadores muito perigosos. Eu quero mostrar aqui a capa do livro, Oráculo da Noite. Eu não tenho o livro impresso, tenho no meu celular, né, no meu iPhone, mas para vocês virem a capa, né, Oráculo da Noite, fazer uma propagandazinha, né, Siddhartha, o pessoal comprar seu livro e adquirir o livro, né, porque é muito bacana. Siddhartha, tem uma pergunta que está na minha língua, eu não consigo deixar de fazer. Brasília, 60 anos, sonho do Dom Bosco, né, onde jorraria, pão e mel, e você viveu aqui. Você ainda deve ter no seu coração aí as lembranças da Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, esse plano aqui, essa universidade. E a UNB, 58 anos, quer dizer, uma cidade que tem uma universidade do porte de uma UNB, é quase a mesma idade, né? 2 anos só de diferença, quer dizer, é raro isso, né? Um sonho mesmo. A UNB, para mim, é uma experiência inesquecível. Eu conheço a UNB desde que eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, porque meus pais foram alunos da UNB. Frequentei a UNB quando era criança, quando era adolescente, e no início da minha vida adulta. Entrei no laboratório de microbiologia para fazer estágio aos 15 anos. E fiquei lá, e fiquei até terminar a graduação. Maravilhosa a experiência, tanto de cursar o UNB, quanto de viver em Brasília. Eu morei no Lago Sul, depois morei, na Asa Sul, depois morei na Asa Norte, e depois morei no Lago Norte. E desde muito cedo pegava a bicicleta com meus amigos e dava a volta na cidade inteira. Ia lá pro Catetinho, voltava, dava a volta nos 2 lagos. É uma cidade que eu adoro, e quando volto encontro um monte de amigos muito queridos, muito amados, parentes, enfim, um monte de gente que eu amo. Acho que a história da UNB e a história de Brasília estão completamente interligadas, né? E inclusive a UNB foi um exemplo de universidade nova, não só localmente, foi um exemplo nacional e internacional, e até hoje representa uma quebra com uma forma medieval de fazer universidade, né? Com os catedráticos, todos aqueles argumentos de autoridade. A UNB é uma coisa muito mais livre, muito mais horizontal, inclusive na sua arquitetura. Então é com muita saudade que eu lembro da minha vida em Brasília. Siddhartha, você é o diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Desenvolve as pesquisas, tudo. Agora eu sou o vice-diretor, Paulo. Eu era o diretor, fui o primeiro diretor, depois fui reeleito, agora eu sou vice. E como que é essa dureza, né? Você do mundo, morou alguns anos fora do Brasil, mas ama o Brasil, volta para o Brasil com toda essa carga de cientista e insiste em fazer ciência no Brasil. Olha, Paulo, você me conheceu quando eu estava na graduação, até antes, talvez, e eu fiquei 11 anos fora, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, voltei em 2003 uma missão de montar um laboratório, de montar um instituto inteiro de pesquisa no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Então, a ideia é fazer ciência de ponta num estado periférico de um país periférico. Parece maluquice falando desse jeito, e hoje parece mesmo, mas naquela época, em 2003, a gente estava com uma utopia gigante em movimento.
né? E isso foi feito, foram feitos 2 institutos, porque eu participei da criação do Instituto Internacional de Neurociência de Natal, depois que era uma coisa privada inicialmente, depois ele se tornou público-privado, depois a gente teve uma cisão, e o professor Miguel Nicoleles ficou com esse instituto, e nós, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criamos outro instituto, que é o Instituto do Cérebro, foi criado no dia 13 de maio de 2011. E estamos aqui até hoje, tivemos várias gerações já de alunos, de mestres, de doutores formados aqui, pós-doutores, pessoas que estão publicando super bem, se colocando em diferentes posições no Brasil, no exterior. Então, o projeto deu certo. A pergunta é se o Brasil vai dar certo. Não acho que nós temos a resposta aqui, né? O Brasil está estranho. Berê, dá tempo de alguma pergunta? Vai, Berê. Eu posso perguntar, dá dentro da tempo sua a mais pergunta? É que o Paulo estava falando, Melk, é que o Paulo levantou a perspectiva da universidade e da pesquisa, né? E aí eu queria que você, Paulo, trouxesse para a gente, aí eu vi várias falas e falas suas em relação a isso, a questão do momento atual e a retirada de recursos da pesquisa, da educação. Como é que você, como pesquisador, que tem essa experiência fora do Brasil, uma experiência importante no Instituto, como é que você, pesquisador, percebe esse momento do Brasil, da organização do Brasil em relação à pesquisa, o olhar em relação à pesquisa, né? E aí eu quero dizer diretamente do governo que está, né? Na retirada de recursos da educação, da pesquisa, da ciência. Como é que você está percebendo, como é que a pesquisa, vocês que estão na pesquisa, na ponta, estão percebendo essa coisa da retirada do recurso cada vez mais de forma, inclusive, para nós, sob o nosso olhar, irresponsável do governo? Berê, você usou a palavra certa. Irresponsável é o termo. O Brasil vive uma situação dramática, porque entre 2000 e 2010, nós multiplicamos por 4 vezes o nosso investimento em ciência, tecnologia e inovação. O Brasil quadruplicou seu investimento em CTI. Né? Isso fez com que o país mudasse de patamar. A gente fazia parte dos BRICS, era junto com China, com Índia, né, com África do Sul, com Rússia. A gente estava tentando ir para um patamar diferente. De 2010 para cá, a gente caiu para 25% desse valor, ou seja, se a gente se multiplicou por 4 vezes na primeira década, a gente dividiu por 4 na segunda década, a gente andou tudo para trás. Quando que isso aconteceu? Começou a acontecer, quando é que foi o período de crescimento? Os governos Lula 1 e 2. Quando começou a cair? Primeiro o governo Dilma começou a cair, não muito, porque ela fez o Ciências Sem Fronteiras, tirou um pouco de dinheiro de dentro, mas aumentou o dinheiro fora. A gente pode discutir se isso foi uma coisa inteligente ou não. Eu acho que não foi, mas poderia ter dado certo em outras circunstâncias, porque o petróleo caiu muito. Enfim, o ponto é, no governo Dilma começou a contingenciar, foi aumentando um pouquinho mais, no governo Temer piorou muito, e no governo Bolsonaro explodiu. O contingenciamento do FNDCT, que é a base dos grandes financiamentos de pesquisa no país, está em 90%. É irresponsável. Por que não tem testes? Por que o Brasil não tem teste de Covid para fazer? Por que não tem respirador? Porque a gente está desindustrializando o país e está perdendo base tecnológica, está perdendo evasão de cérebros. Então, a situação é catastrófica, já era catastrófica antes da Covid. O que a Covid está fazendo é expondo para a população entender que enquanto tiver teto de gastos, a gente vai estar exposto a isso daí, entendeu? O que as pessoas querem? Elas querem ter segurança? Então tem que ter um SUS de qualidade boa, tem que ter educação boa para as pessoas saberem lavar a mão, saberem ler uma informação, saber a diferença entre o fake news e uma informação verdadeira. Se a educação for ruim, se a saúde for ruim, a ciência for ruim e a cultura for ruim, o país não tem solução. E todo mundo que votou a favor dessa emenda de teto de gastos, agora a gente tem que, essas pessoas ou elas têm que mudar de posição, ou elas têm que se identificar como traidoras da pátria, que são contra o país. Siddhartha, nós estamos vendo o seu horário, né? Nós prometemos te liberar às 19 horas, já se foram 4 minutos. Dá um tempinho só para a gente encerrar o Melk fazer a última pergunta. Pode, Paulo. Então, obrigado. Rapidinho. Tá, bom. Bom, Siddhartha, nesse processo aí de capitalismo selvagem, da barbárie, como você agora há pouco citou, há um processo de mercantilização total de tudo, da educação, da cultura, da saúde, e isso vai precarizando cada vez mais, porque eles vão surfar na onda privada, e isso basicamente relaciona com o lucro.
Então, de acordo com o trabalho que você faz, há uma possibilidade, se já não existe, uma mercantilização dos sonhos, já que esses sonhos também podem contribuir para não superficializar a aprendizagem, e já que os sonhos é a reativação da memória, como você afirma? É interessante você falar fazer essa pergunta pelo seguinte. Primeiro que quando você fala a palavra sonho para uma pessoa na rua, em geral ela não acha que você está falando de alguma coisa que você teve à noite, dormindo. Ela acha que você está falando de sonho de casa própria, alguma coisa que ela vai adquirir. Ou prato de comida, que ela está com fome. Então o sonho é um desejo na vigília, é uma coisa já aquisitiva. Então já é uma degradação da noção de sonho. Né? Mas, em certo sentido, o que está acontecendo agora é que a nossa capacidade de sonhar o futuro ela tem um alcance muito pequeno, muito estreito. Novamente, voltando para as palavras do Davi Copenau, Pagé Yanomami. Ele diz, os brancos até sonham, mas sonham só com o próprio umbigo. Sonham só com a própria vidinha, com o seu mundinho. A gente está no momento de sonhar coletivamente. Qual é a solução coletiva que a gente vai ter para o planeta? Esse modelo em que os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, é um modelo que fica todo mundo doente. E aí? E aí nem os ricos vão ter UTI para eles. Então é um momento que as pessoas mais ricas têm que cair em si e falar, puxa, eu estou doente, eu estou dependente de dinheiro. Eu preciso compartilhar o que eu tenho para poder viver melhor. Ou seja, nesse momento a competição não é mais adaptativa. O que é adaptativo é a cooperação. E nós vamos ter que sonhar esse futuro cooperativo. Além do próprio umbigo. Siddhartha, eu agradeço muito a presença do Melk, da Berê e a sua também por ter aceitado esse convite nosso aqui, né, e ter botado a sua cara aqui na TV Comunitária de Brasília. Eu queria agora o último recadinho seu para quem mora na cidade, para quem mora em Brasília. Qual o seu último recado? Pessoal, fiquem em casa, lavem louça, cuidem das crianças, foca na saúde das pessoas mais próximas que estão perto de você, não se exponha, use máscara se tiver que sair, lave bem essa máscara quando voltar, se protejam porque isso não vai passar rápido. Nós precisamos proteger a vida, achatar essa curva o mais tempo que a gente puder para que os nossos sistemas de saúde não colapsem. Então vamos levar isso muito a sério, não é hora de levantar a quarentena. Então, mais uma vez, Siddhartha, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito a audiência, todo mundo que está vendo a TV Comunitária, que viu o Siddhartha Ribeiro, autor do livro Oráculo dos Sonhos. Comprem o livro que vocês vão adorar, leiam, aproveitem a quarentena e leiam o livro, porque é muito bom. E para vocês que estão nos assistindo na tela da TV Comunitária, na rede social, que foi compartilhada aí por muita gente, nós agradecemos muito a sua audiência e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília. E um grande abraço e mais uma vez, Siddhartha Ribeiro, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Abraço.